Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui agora a correção das atividades da aula anterior. Vamos tratar lá da correção dos exercícios das páginas 174, 175 e o exercício extra que eu enviei para vocês. O primeiro exercício diz o seguinte: a imagem a seguir apresenta uma planilha eletrônica na qual as colunas são representadas por letras e as linhas por números. Nela, o código D5, por exemplo, indica a célula dada pela interseção da coluna D com a linha 5. Observe a imagem abaixo. Vocês podem ver aqui que tem uma planilha indicando que vendas da semana. Daí eu tenho aqui os dias da semana e os lanches. Então, toda vez que eu cruzar uma coluna aqui com uma linha ou uma linha com uma coluna, eu vou ter uma informação referente ao que expressa a coluna e o que expressa a linha. Por exemplo, a célula aqui, a gente chama de célula cada um desses quadradinhos. Cada quadradinho desse, numa planilha, por exemplo, uma planilha do Excel, de um programa de computador, é chamado de célula. Por exemplo, aqui deu a interseção da coluna D com a linha 5, né? Na coluna D, linha 5, ele indica aqui para a gente a quantidade de cheeseburger que foi vendido na quarta-feira. Então, a quantidade de cheeseburger vendido na quarta-feira está indicado aqui na célula D5. Então, você vai cruzar aqui a quarta-feira com o cheeseburger, então você vai ter a quantidade de cheeseburger vendido na quarta-feira. Em qual linha e coluna está indicada a quantidade de x-salada vendido na terça-feira? Na terça-feira, quantidade de x-salada vendido na terça-feira. Então, vem aqui na letra que indica a terça-feira, que é a letra C, e o x-salada está na linha 3. Então, nós temos aqui que é na célula C3. O que está indicado na célula F4? Bom, na célula F4, então eu venho aqui na coluna F e na linha 4. Está indicado a quantidade de bauru vendido na sexta-feira. Então, basta você cruzar a informação da coluna com a linha para você saber o que cada célula indica. Em qual linha está indicado o total de lanches vendido em cada dia? Bom, como vocês puderam observar aqui, até eu já passei no slide, a linha 6 tem uma linha que se chama total. Então, o total vendido em cada dia da semana está sendo indicado na linha 6. Elabore duas questões que envolvam as informações apresentadas nessa planilha e entregue a um colega para que ele as resolva. Depois, verifique se a resposta dele está correta. Bom, eu pensei em duas perguntas aqui. A primeira é: em qual dia da semana, uma pergunta até interessante, em qual dia da semana mais se vende lanches? Bom, para eu saber em qual dia da semana mais se vende lanches, eu tenho que ver aqui na linha número 6, onde indica o total. O total de cada dia da semana. Então, o total do domingo é 98, do sábado 117, e assim até a segunda-feira. Então, eu observando os números aqui, identifiquei que o sábado é o dia que mais se vende lanches. Então, em qual dia da semana mais se vende lanches? É no sábado. Isso está apresentado na célula G6. Qual o lanche mais vendido por semana? Bom, para isso, agora eu vou olhar aqui na coluna I,
que vai me dar o total de cada um dos lanches vendidos na semana. O X-salada 146, 158 Bauru, 150 o X-burger. São todos aproximados, mas eu observo aqui que na célula I4 vai me indicar aqui o maior valor, que o lanche mais vendido por semana é o Bauru. Questão número 2. A prática do jogo de xadrez estimula o raciocínio estratégico, atraindo o interesse de muitas pessoas, entre elas as pessoas com deficiência visual. Para garantir a acessibilidade a esse jogo, algumas regras e peças são adaptadas para o uso por pessoa com necessidades especiais. Observe a seguir algumas dessas adaptações. Os tabuleiros adaptados a orifícios para encaixe das peças. E aqui vem uma série de instruções para o jogo de xadrez adaptado. Entre eles está afirmando aqui que as casas, cada uma desses pontos aqui, olha, esses quadradinhos, eles são indicados por uma combinação. As colunas do tabuleiro são indicadas com letras em braille, de A a H. Então, de A a H nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Temos 8 colunas. E para se facilitar a pronúncia, né? E para se facilitar a identificação, em vez de eles falarem a letra, eles usam uma palavra. Utilizam-se nomes próprios para facilitar a pronúncia de cada coordenada. O A, Ana. Em vez de eles falar coluna B, eles falam Bela. Em vez de falar coluna C, é César. D, Davi. E assim por diante. As linhas do tabuleiro são indicadas com números em braille com coordenadas de 1 a 8. Então, aqui você tem uma visão melhor do tabuleiro. Observe que as colunas são identificadas por letras de A a H, são 8 colunas, e as linhas de 1 a 8. Então, assim, nós temos uma combinação de um certo número de casas, que é o que vai ser perguntado aqui. Quantos códigos diferentes há na localização de casas no tabuleiro de xadrez? Quantos desses códigos são compostos com a letra A? Então, quantas casas diferentes nós temos aqui no tabuleiro de xadrez, que são o número de combinações diferentes? Bom, para cada linha eu vou ter 1, 2, para cada linha eu tenho 8 casas. Então, se eu tenho 8 linhas, eu tenho 8 vezes 8, que me dá um total de 64. Então, a primeira resposta aqui é que há 64 códigos diferentes de localização de casas no tabuleiro. E quantos códigos são compostos com a letra A? Olha, com a letra A eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então, eu tenho um total de 8 códigos que são compostos com a letra A. Em um jogo adaptado, o posicionamento das peças é pronunciado em voz alta. Primeiro é dito o nome próprio que representa a letra e depois o número. Como seria pronunciado a posição dos peões que foram movimentados no tabuleiro acima? Então, deixa eu até voltar aqui. Observe que o peão ele estava aqui nessa posição anterior, agora ele está aqui na frente, né? Então, ele saiu daqui do ladinho das suas peças e avançou um pouquinho para frente. Que peão que é esse? Esse é o peão branco. Então, eu vou dizer assim, peão branco, ele está na coluna E. Então, a gente lembra que a gente não fala E e o número, a gente diz o nome próprio. Então, é peão branco, Eva 3. Peão branco porque é o peão branco. Eva para indicar que a coluna é e 3 para indicar que agora ele está na terceira linha.
De modo análogo, nós temos aqui o peão preto, que saiu desta casa e avançou à frente também. Então, nós dizemos aqui, peão preto, ele está na coluna da letra C, então é peão preto, César, 6. Porque o peão preto está na coluna C, na linha 6. Pesquise como pode ser movimentado o cavalo no jogo de xadrez. Em seguida, considerando o cavalo na casa B1 no tabuleiro acima, determine para quais casas ele pode ser movimentado. Bom, para quem não conhece o jogo de xadrez, o cavalo ele sempre movimenta em L. Então, se ele está aqui na célula B1, ele vai saltar, ele percorre 3 casas. Então, são 2 à frente, e ou ele vira à direita ou ele vira à esquerda. Então, ele tem essas 2 possibilidades aqui de se movimentar. Ou ele vai para cá, ou ele vai para lá. Então, o cavalo branco, ele vai para César 3, ou ele vai para Ana 3, que são essas possibilidades. Ele vem para este quadradinho aqui, que é o César 3, ou ele vai para esse outro quadradinho aqui, que é Ana 3. Então, aqui a gente encerra a resposta da letra C da questão 2 do livro e já passa para aquela questão extra que eu mandei para vocês. Ela tem a mesma ideia da questão das tabelas. São todos para a gente aprender a localizar numa tabela. Um barco faz transporte de passageiros de uma cidade a outra cidade, como mostra o esquema a seguir. Indique por meio de um par de informações, igual o exemplo que eu dei na videoaula para vocês, qual a localização de cada um dos 5 pontos que o barco esteve parado. Então, eu vou entender que cada pontinho desse que tem a figurinha do barco é o ponto que ele estava parado. Então, além do primeiro ali, que eu já deixei para vocês, nós temos mais esse outro ponto e mais esses outros pontos aqui. Então, a primeira parada, como já estava aqui no exemplo, é o A1. O ponto 2 está no B4. O ponto 3 na D4. Esse quarto ponto aqui está no F7. E o último, H7. Sendo assim, a gente localiza todos os pontos. E agora, para encerrar, a última questão, né? Apesar de ser bem conhecido o meio de campo, né? Mas para alguém que não conheça, tem uma setinha indicando onde que é o meio de campo. Então, eu pergunto, usando essa localização de modo que a gente tem feito aqui, onde está localizado o meio de campo? Bom, já me apontou que é o meio de campo, ele está na coluna C, na linha 3. Então, o meio de campo está na C3. Observe que agora eu representei, coloquei entre parênteses, para indicar a localização e separei por vírgulas. Tá joia? E na aula de amanhã a gente vai para o assunto que é o da matemática muito utilizado, que é a localização já partindo para o plano cartesiano. Então, a gente vai falar mais uma vez de par ordenado, só que em vez da gente usar letras e números, a gente vai usar números e números. Tá joia? Então, não vou contar mais na aula de hoje, vou deixar para vocês para a aula de amanhã. Tenham todos um excelente dia e não se esqueçam de corrigir as que ficaram diferentes no caderno de vocês. Tá joia? Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.